profeta Samuel, o primeiro livro de Samuel, precisamente no capítulo de número 10, por favor, onde nós daremos a continuidade daquilo que o Senhor já tem nos ensinado em sua palavra ao longo dessas quintas-feiras em que o livro do profeta Samuel tem sido ensinado há alguns meses, já pelo menos uns 2 meses, se não me falha a memória. Então, por favor, vá até lá na sua Bíblia, abra o livro de Samuel, capítulo 10. Amém? Eu estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada, uma versão recente da já consagrada Almeida, que muitos têm, a boa parte das pessoas utilizam. Há outras Bíblias também, muito boas, como a NVI, uma Bíblia, uma excelente tradução. Nós utilizamos a Nova Almeida atualizada, que você também pode ter até no celular, de forma gratuita, para acompanhar com a mesma leitura, tá bom? Vou estar lendo o capítulo 10 e me acompanhe, por favor, observando também na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar, e eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Eu gostaria que você orasse comigo agora e pedisse ao Senhor que nos ensinasse por meio de sua palavra. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Que esta noite o ensino das Escrituras fique muito claro aos nossos corações. Que a aplicação da palavra de Deus nos mostre, Senhor, o que devemos aprender do que o Senhor quer nos ensinar e de que modo, em Cristo Jesus, podemos ser aperfeiçoados por meio da sua palavra, Pai. Deixa-nos atentos a tudo o que precisamos saber, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui diante de um cenário que já nos foi apresentado na última quinta-feira. Ou seja, nós estamos dando continuidade a algo que já estava em andamento. Saul, como vocês podem ver aqui, o personagem central desse momento da trama que é apresentada, Saul, ele estava procurando animais que haviam se perdido. Eram jumentas muito importantes para todo o serviço da lavoura, serviço de transporte e carga, principalmente. Esses animais haviam fugido.
Então ele mais um servo de seu pai foram procurar esses animais e não encontraram, né? Eles realmente não acharam. Mas a casa de Samuel, ou o local onde Samuel estava perto. Então o outro servo sugeriu que Samuel fosse ser consultado. Samuel já está idoso, como a gente também estudou. Ele é o último juiz que já está num período de transição para uma fase profética da história de Israel. Por isso ele também é conhecido como o profeta Samuel, porque também Deus usou para profetizar, além de julgar o povo. Samuel é um homem idoso, mas muito respeitado, porque o seu ministério, do ponto de vista daquilo que ele fez para o povo, era um ministério aprovado. Claro, tivemos ressalvas quanto à criação de seus filhos, mas em termos daquilo que se propõe, generalmente, ele estava acertando. Onde nós estamos então agora, e aí você pode voltar para o começo do capítulo 10. O povo de Israel, eles queriam um rei. Aí você pode dizer assim, nossa, que terrível, né? Não, isso já havia sido profeticamente anunciado no livro de Deuteronômio, o último livro que guarda os discursos finais de Moisés, havia apresentado que em dado momento o povo iria clamar por um rei, e de que isso não seria ruim. Todavia, se você puder recuar uma página atrás na sua Bíblia, no capítulo 8 desse mesmo livro, você vai encontrar o motivo que levava o povo a querer um rei. Dê uma olhada, por favor, no verso 19 e 20 do capítulo 8. Você já pode chegar até lá. Enquanto isso, a gente vai percebendo quais eram os reais motivos pelo qual o povo de Israel desejava que um rei estivesse sobre eles. Vê se na sua Bíblia também está assim. Na minha está, no 8, 20. Eles dizem: seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Eles não estão com boas intenções. Eles estão querendo um rei que seja, de fato, tão expressivo que os represente e os defenda. E esta é a grande queixa de Deus em relação a Israel. Deus não estava contra um rei, mas a ideia de um rei como as outras nações, e a ideia de um rei que os representasse militarmente e lhes desse segurança interna, segurança do coração, essa é uma ideia desaprovável. E, portanto, Deus aponta para Samuel de que o povo havia deliberadamente rejeitado a Deus. Bom, a gente entende o contexto então. O povo quer um rei. E o que você encontra aqui é que Saul, o benjamita, ele acaba aparecendo na casa de Samuel. O que Saul não sabia e não podia esperar é de que Deus já havia falado com Samuel sobre quem viria, e de que a recepção que você encontra é assustadora. Saul chega e já é ungido. Saul chega e tem um banquete com as melhores peças de carne para ele. Tudo está posto e Saul só chega e toma aquilo tudo, ouvindo pela primeira vez toda uma realidade de unção real. Eu posso imaginar junto com você o assombro de Saul, não tendo sido dentro de si preparado, ou mesmo acreditando naquilo. Será que isso é verdadeiro? Então, o que nós encontramos aqui no início do nosso estudo de hoje é apenas uma preparação, para que a gente possa entender o que vai acontecer no capítulo 10. Deus, então, ele aponta claramente de que faria o que o povo estava desejando. Por mais assombroso que isso seja, no capítulo 8, se você puder observar, você vai ver que o capítulo 8 inteiro, até voltando para ele, o verso 7 do capítulo 8 é importante, é pertinente. Vá até o verso 7 do capítulo 8, por favor. O verso 7 do capítulo 8, Deus fala para Samuel o que ele deveria fazer quanto ao clamor do povo. Dê uma olhada na sua Bíblia. 8:7. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram. Está escrito na sua Bíblia: mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Não é assim que está escrito? Então Deus diz: faça, Samuel, faça a vontade deles, porque eles estão rejeitando a mim. Você pode achar um pouco assustador a ideia de Deus acatar, ou entre aspas, não acatar, mas dizer assim, então vai ser feito assim? Mas esse tipo de percepção deve ser claramente posta diante dos cristãos. Por exemplo, Jeremias 17, 9 e 10, um texto tão conhecido, diz assim, perceba algumas partes desse texto. Jeremias 17, 9 e 10.
enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Olha o que diz agora: eu, o Senhor, sondo o coração, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aqui não tem só que o coração é enganoso, tem também que Deus dá aquele pedido. Olha, ele pode não dar, pode, mas por vezes Deus dá o que as pessoas pedem, para que elas possam de fato perceber que o que queriam era o mal e a vontade de Deus é boa. Às vezes elas acabam recebendo para que se sirva de exemplo para outros, para que eles não queiram a mesma coisa. Agora, quer seja para que eu e você aprendamos uma lição e paremos de ser obstinados, quer seja para que outros possam saber, sim, Deus pode fazer isso. Mateus capítulo 6, verso 5, Jesus fala assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Olha o que diz no final: em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que significa isso? De que buscas errôneas muitas vezes são conduzidas a acontecerem para que as pessoas percebam e recebam aquilo que é o seu próprio mal, a sua própria busca maligna. Por isso, não deve ser nenhum assombro para você e para mim de que há coisas erradas que buscamos, que Deus pode vir a dar, para que venhamos a perceber o quão mal nós escolhemos sem Deus, e que outros também percebam o quão mal foi a escolha de alguém obstinado e resistente à vontade de Deus. Por isso, nesta primeira reflexão, nesse sermão, em Samuel 10, você deveria reconhecer de que a Bíblia é severa em seus juízos, e um dos juízos mais terríveis é que os homens recebam o que eles buscam. No primeiro capítulo de Romanos, diz inclusive que a idolatria dos homens pode chegar a tal ponto de que Deus os entrega às suas próprias cobiças. Está no primeiro capítulo de Romanos. Então eu gostaria que você pudesse entender que isso é um aspecto da escolha errada. Ela pode acabar acontecendo, como um autor bíblico, um autor de comentário bíblico que eu estava lendo sobre Samuel disse assim: cuidado com o que você pede, você pode acabar conseguindo e recebendo. Mas o que me assombra aqui não é as nossas escolhas erradas, porque elas de fato e infelizmente de fato acontecem. O que me assombra é a bondade de Deus. Se você for andando no capítulo 10, você vai perceber que absolutamente nenhuma coisa faltou para Saul. Deus proveu a Saul a escolha errada do povo. Deus proveu tudo. Deus foi bondoso ao ponto de ungí-lo por meio de um profeta. Deus foi bondoso ao ponto, e você leu isso aqui comigo no capítulo 10, olha só, você deve ter percebido que uma série de sinais são colocados aqui no capítulo 10. Olha, você vai chegar num lugar, e aí quando você chegar nesse lugar, os homens vão dizer: as jumentas do seu pai foram encontradas. Aí depois você vai avançar um pouco mais, e outros homens vão vir com vinho, com pão, vão te dar de comer e você aceita. Sabe, esses sinais comprovariam de que Samuel estava falando em nome de Deus. Deus estava assegurando a Saul de que ele estaria dando suporte às palavras de Samuel, de que Saul seria rei. Mas não tem só isso não. Deus também coloca Samuel para trazer depois, você vai ver, Saul diante do povo, e o povo o recebe. Saul, mais de uma vez, vai receber chances de Samuel na sua jornada. A gente vai ver na progressiva dos capítulos. O que me chama a atenção nisso deveria te chamar também. Deus não poderia falar assim: quer fazer, faz sozinho. Se quer fazer, então agora dane-se você, faça. Mas ainda assim, em meio a uma atitude obstinada, ruim, maligna, Deus proporciona o que chamamos de graça comum, para que o exercício de Saul pudesse ser feito, ainda que fosse uma vontade errada. É claro que isso tem um lado assustador. Sabe qual é? Podemos estar recebendo graça comum de Deus no andamento de escolhas erradas, porque Deus é bom e não nos esmaga
às vezes a gente não percebe, porque estamos tão fechados a ouvir aquilo que está errado em nossas vidas, mas Deus está nos sustentando. Ele ungiu Saul com óleo, ele deu uma recepção excelente por parte de Samuel. Samuel deu sinais claros proféticos de que estava falando em nome de Deus, e aí isso me chama a atenção demais, porque quando eu olho, por exemplo, a palavra de Deus em Atos capítulo 14, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo está falando com alguns pagãos ali sobre isso, sobre Deus ser bom, e ele diz assim, nas gerações passadas Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas. Repare o final do versículo: enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, fazendo o bem à saúde, fazendo o bem a uma escolha que havia sido errada, uma escolha de rejeição. Isso nos mostra o poderoso amor de Deus. Quando nós estamos falando de Mateus capítulo 5, versos 43 e 48, Deus pede que nós nos distanciemos de uma ideia errada de amor ao falar sobre esse amor. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Olha o que Jesus disse: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. A bondade de Deus para com aqueles que o rejeitam é assombrosa. A bondade de Deus para conosco, mesmo quando estamos em desobediência, a vontade de Deus é aterradora. É terrível imaginar que Deus é bom a um ponto de sustentar-nos enquanto ainda andamos em um aspecto obstinado. E talvez a maioria ou todos de nós já tivemos essa oportunidade. Por isso, Deus não ter mandado um raio e te partido ao meio depois que você decidiu que ia seguir a própria cabeça e fazer teu próprio esquema, isso não significa de que Deus aprovou a sua escolha, significa que Ele é bom. E a bondade de Deus sobre justos e injustos nos envergonha, porque nos faz perceber que nenhuma reação de rejeição pode impedir que amemos as pessoas, mas também deveria nos fazer refletir sobre o resultado das nossas escolhas imediato. Não diz se as coisas estão ou não na vontade de Deus. E nós vamos ver depois como as escolhas estão ou não na vontade de Deus, claro. Então, o fato de Deus te fazer o bem, mesmo quando você rejeita Deus, não é aprovação de Deus, é bondade de Deus. E isso nos conduz à segunda metade do texto. Porque se na primeira metade do texto vemos a bondade de Deus na vida de Saul, mesmo em meio à rejeição do povo, a um Saul que nem sabe quem é Samuel direito, como o nosso irmão Adonias falou para a gente, tinha nem noção, ele não tinha nem trato direito. Samuel, basicamente Saul não estava desligado quanto a todas essas realidades, ele não estava apropriado de temor, ou de mesmo, vamos lá, vamos ver o que ele tem para dizer. Não havia nem em Saul nenhuma perspectiva espiritual que o ligasse, nada disso. Deus que estava guiando Saul, apesar de sua ignorância quanto a Deus. O que nós encontramos em seguida, e eu gostaria de ler o verso 9 até o 16, e então na segunda metade trabalhar com os irmãos do 17 até o 27. Verso 9 diz assim no capítulo 10: E aconteceu que no momento que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais, o quê? Está na sua Bíblia, né? Todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros:
que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Samuel entre os profetas? Então o homem do lugar perguntou: e quem é o pai dos outros? Por isso surgiu esse provérbio: está também Saul entre os profetas? E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? Saul respondeu: fomos procurar as jumentas, e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês? Saul respondeu: ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas. Porém, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. Sabe, neste trecho aqui, você e eu devemos perceber que há uma movimentação clara de Saul, que não foi uma indicação objetiva de Samuel. Ele disse que Saul esperasse, mas não falou nada quanto a falar ou não alguma coisa. Aqui alguma coisa estranha, que vai ficar muito clara depois sobre Saul, está acontecendo. Por que não falar sobre ser rei? Por que não falar sobre a unção? Como nós sabemos também, a unção de Davi na casa de Jessé não foi de nenhum segredo para a família. O próprio Jessé estava na sala: traga o último filho, chame ele. A perspectiva aqui não é de um segredo a não ser contado, mas de por que ele não falou. Até que o texto nos dá apenas ele não falou, ele não contou. Mas a gente progride, e quando estivermos agora entre o 17 e o 27, num subtítulo que poderíamos dizer, né? Viva o Rei, que é um trecho que você vai encontrar aqui, Saul é apresentado a Israel. Vamos ver o que vai acontecer. Verso 17: Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Sabe o que acontece aqui? É uma distribuição de texto muito clara. Deus apresenta a memória do povo, como o povo foi salvo. Você viu isso? Eu tirei vocês da terra. Quem tirou? Ele. Eu tirei vocês da terra do Egito. Eu livrei, olha só, eu livrei vocês de todos os povos que o oprimiam. Deus está dizendo o seguinte: sempre fui suficiente como seu rei, senhor e libertador. Sempre fui. Mas o que acontece em seguida mas vocês me rejeitaram ao pedir um rei. E sabemos, um rei segundo o coração deles, ponto. E em seguida vem o juízo. Essa é a maneira como os profetas do Antigo Testamento tratam. Lembre-se do Senhor que fez isso e aquilo. Em seguida, mas vocês fizeram isso e aquilo outro. E aí, no terceiro momento, e eis o juízo sobre vocês. É assim que se encontra em Isaías, é assim que se encontra em Jeremias, você vai encontrar em Oséias, em Miqueias. É uma estrutura de: olha o que Deus fez, olha o que vocês fizeram, e agora olha o que vocês vão receber em troca. Sim, a ideia aqui é de um rei como forma de juízo. Eles iriam receber um rei, mas não um rei, um juízo de Deus na forma de rei. E é o que a gente encontra. Mas antes de progredir com o texto, eu gostaria de refletir com os irmãos aqui, porque isso também deve ser um modo com o qual nós refletimos e também chamamos outros à reflexão. Quando nós estamos diante de alguém obstinado, e pode ser nós mesmos, nós pensamos que temos a grande sacada das coisas e a gente vai conseguir resolver com aquilo que a gente escolheu. Só que na verdade devemos lembrar de como o Senhor nos livrou, do que o Senhor fez. E mais, existem experiências anteriores com o mesmo assunto, às vezes, onde Deus foi suficiente por nós, onde Deus fez tudo por nós. E aí deve se colocar diante dos nossos olhos o que nós estamos fazendo como resposta à suficiência de Deus, como resposta à salvação anteriormente nos dada. Porque o Senhor, Ele sempre nos faz lembrar daquilo que Ele fez por nós e daquilo que nós, infelizmente, acabamos fazendo contra Ele. E eu peço a você aqui que perceba que o povo está tão
cego que nem consegue ver que Saul não era o que eles esperavam. Você vai ver no texto. Repare o retorno do povo. Samuel falou assim: vocês rejeitaram o Senhor e agora tome esse rei. Verso 20. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi de quem? Benjamim. A tribo foi sorteada. Talvez você não esteja, nossa, mas o que é isso, pastor? Agora a coisa está tão séria que eles trabalham com sorteio. Não, a Bíblia não trabalha o sorteio sempre como algo negativo, tá? Não é isso. Mas às vezes essa perspectiva do sorteio tem a ver com um fato confirmatório de algo. Por exemplo, Josué capítulo 7, o pecado de Acã. Lembra disso? No pecado de Acã, a família foi sorteada. E depois sorteada o clã interno. Até que chegou no Acã. Tudo foi sendo sorteio sobre sorteio. Para mostrar que era Deus mostrando no Acã. E o Acã estava lá. Cometeu o pecado e foi exposto. Aqui, apesar de você não encontrar sorteio, essa indicação aqui no original e depois sortearam, e depois sortearam, e depois sortearam, e aí chegou em Saul. Isso era para mostrar que o que Samuel tinha feito no dia, os 7 dias anteriormente, era a palavra de Deus. O sorteio aqui tem muito mais para dizer que é o seguinte, que Samuel de fato falava em nome de Deus, porque até mesmo um sorteio que poderia dar qualquer uma das 12 tribos, deu a de Benjamim, qualquer uma das famílias, mas deu a do pai dele, quis, e os filhos, e deu Saul. Então o sorteio aqui não tem a dimensão de aleatoriedade, mas a dimensão de, olha a precisão da palavra de Deus. Eu vou continuar lendo. Então Samuel, verso 21, chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri, e a família de Matri foi indicada a Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado até ali, e o Senhor respondeu: ele está aí, escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: mas como um rei pode se esconder? Como é que ele vai guerrear? Como é que um homem frouxo assim vai bater de frente? Viva o rei! A obstinação da escolha faz isso. Viva o rei! É esse mesmo. Nós, quando obstinados, agimos celebrando nossa própria obstinação. Quando estamos cegos pelo pecado e rejeitamos o Senhor, nem percebemos que o juízo foi pronunciado e nós abraçamos o juízo e os resultados dele. Um homem daquele tamanho, que já sabia que devia estar ali, certo? Você sabe disso. Ele teve com Samuel no outro dia, 7 dias antes. Vai lá que eu vou encontrar com você em Gilgal. E aí, reunido o povo, está escondido. Eis o homem. É engraçado porque Samuel hesita em chamá-lo de rei, como você pode perceber. Vocês escolheram rei. Eis o homem. Samuel não tem prazer em dizer rei aqui. Não há em Samuel uma alegria. Mas mesmo o juízo é abraçado pelo povo. E aí eu queria que você pudesse refletir em implicações diretas a isso. Olha, quando a nossa mente está em obstinação, preste atenção, quando nós estamos em pecado e não queremos ouvir conselhos das pessoas, é de fato muito difícil você fazer o que você tem que fazer, que é obedecer. A obediência é o único remédio para a obstinação, porque na obediência você reencontra a lucidez diante da sua perspectiva errada acerca do que Deus quer para nós. Quando você e eu estivermos vendo todos os cristãos sábios que conhecemos, vendo o nosso pastor, nossas lideranças dizendo: não faz, não é por aí, você acha que você devia pensar de outra forma,
Meu irmão, minha irmã, não resista. Não resista, porque você não vai encontrar sabedoria em si mesmo. Nunca. E nós, em geral, sabemos de coisas como essa, mas quando estamos certeiros, fazemos até questão de nem contar o que nós escolhemos, para nem ter que pedir desculpa, para nem ter que pedir conselho. Vai direto na fonte, faz o que você faz e depois fala: deu horrível, deu ruim. Aí você pergunta: por que você não pediu conselho? Não, achei que dava, achei que era, achei que podia, achei que é. É assim que, infelizmente, muitos de nós, eu já fiz isso, você já fez, ninguém está se orgulhando disso aqui, mas o exemplo bíblico está nos mostrando de que, obstinados, nós celebramos o próprio fracasso. Um covardão iria estar à frente. Essa atitude de Saul, ela não seria única, né? Ela não seria. Quando Golias bateu no peito e chamou um para bater de frente com ele, não foi Saul que foi. Quando nós encontramos, você deve lembrar disso, quando nós encontramos Saul diante de Davi, ele tinha medo de perder o reino para Davi, a ponto de querer matá-lo, ciúme, ódio, inveja, e medo de que aquilo ali fosse se constituir realmente no reino que Deus havia prometido, e foi. Ele também tinha medo do povo. Você vai estudar trechos onde, em determinado momento, Samuel diz: espera, Saul, antes da batalha, porque eu vou chegar e vou oferecer sacrifício. Mas ele não espera, ele mesmo oferece sacrifício porque ele teme que o povo vá embora. Ele temia os homens, e o temor de homens é terrível, porque ele nos cega para os verdadeiros temores que devemos ter, que sempre vem de Deus, é o temor a Deus. Logo, se você puder perceber aí comigo, eu sei que você já está caminhando, eles dizem aí no verso 24b: então todo o povo começou a gritar: viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul fez-se de surdo. Aqui tem duas coisas importantes, ou três aqui. A primeira coisa importante é de que, se Deus escolheu uma pessoa para estabelecê-la, devemos acatar. E devemos fazer isso em honra ao Senhor. E às vezes nós não temos essa percepção quando lidamos com lideranças ou pessoas que estão sobre nós. Nós discordamos delas abertamente ou lateralmente, de tal modo que minamos a confiança de outros nela. Isso é pecado, isso é uma rebeldia terrível, mas às vezes nos damos ao desfrute desse pecado por não entender quem coloca quem. Quando o Senhor coloca um líder ministerial, quando o Senhor coloca um líder de comissões, aqui nós temos comissões, e nós começamos a lateralmente questionar esse tipo de liderança, ou mesmo seu pastor, que não é inquestionável, mas que pode ser abordado quanto a coisas das quais você discorde. Quando nós escolhemos essa lateralidade, repare aqui, por mais que Saul fosse uma escolha ruim, ainda assim a Bíblia trata como negativo minar uma autoridade instituída por Deus. E isso você encontra aqui. A outra coisa importante é que, talvez você já tenha lido, Provérbios 16:33, para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Não existe sorte, existe um Senhor. A soberania ativa de Deus está por detrás de todo o cenário. Desde trazer Saul até Samuel, sem que Saul soubesse, até conduzir sorteios que poderiam dar em qualquer coisa, mas que jamais dariam em qualquer coisa, porque o Senhor, Ele também está por detrás dessa realidade. Isso não significa que devemos sair por aí sorteando, não é isso. A questão é, existe um Senhor sobre tudo, e nada escapa ao seu olhar. E eu gostaria de olhar aí por terceiro, que é de perceber que estes homens que desprezaram Saul já são uma divisão dentro de algo que parecia extremamente claro, Todo mundo queria, o texto anterior
o texto do capítulo 8, todo Israel queria um rei segundo o seu próprio coração. Aqui você já é apresentado e a covardia dele já reverbera em alguns com um olhar duvidoso. O que significa isso? Significa que ao observarmos o modo como o nosso coração lida, nosso coração é circunstancial, o nosso coração é transitório, o nosso coração, ele vê uma coisa, ele responde aquilo, a não ser que a palavra de Deus esteja lá dentro e ela seja de fato o divisor de águas para as nossas escolhas. Quando vemos uma coisa que não nos agrada, nós partimos para rejeitá-la ou aceitar aquela que nos parece mais conveniente. Nosso coração não é termômetro para a vontade de Deus. Eu quero ir concluindo agora, nesses minutos finais, com algumas questões importantes. Acho que a primeira delas, eu peço que você vá até o Salmo 139, é de que, diante de um cenário tão triste, nós devemos admitir que ninguém melhor do que o Senhor, Salmo 139, ninguém melhor do que o Senhor para nos conhecer. Ninguém melhor do que o Senhor para dizer como devemos pensar e agir. Mas não é apenas um ato de, poxa, que bom, quero conhecer mais a Deus, quero que Deus se revele. O Salmo 139 fala de coisas muito importantes para você que não quer falhar com as escolhas diante de Deus. Salmo 139 diz assim o salmista lá no começo do Salmo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para Ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. E aí o salmista, que eu gostaria que você pudesse ir até o final, diz assim, em um reconhecimento óbvio de que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Você pode ler o 24 comigo? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Reconhecimento de que Deus nos conhece e que Deus sabe melhor para nós. Mas isso parte de alguém que admite que há coisas que não consegue ver, que há pecados que não consegue perceber. Isso é um ponto. Eu também aponto no final desse sermão para perspectivas sobre o próprio rei Saul. O rei Saul não era o rei definitivo. Nós sabemos disso. E não venha com Davi, porque ele também não era o rei definitivo. Embora ele fosse o ungido do Senhor, ele também não era o final da história. Nós sabemos que um outro homem, este havia encontrado a jumenta, né? Zacarias capítulo 9 nos fala de que Deus enviaria um homem que, montado numa jumentinha, entraria como um rei verdadeiro. Então, brincando, como Richard Phillips fala no seu comentário, né? Ainda que não seja uma transição bíblica, mas haveria um homem que encontraria a jumentinha que Deus Pai havia anunciado, e este homem entraria em Israel como rei. Mas muito mais claro e interessante observar de que este homem que entraria como uma jumentinha e como rei em Israel, esse Jesus de Nazaré, ele, ao contrário de Saul, a qual sobressaía o seu corpo e sua forma física, este homem, diz Isaías 53, ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Ele não tinha nem aparência nem formosura, era um homem de quem os homens escondem o rosto, e dele não fizemos caso.
Jesus Cristo não tem a aparência da vitória que esperamos encontrar, como os homens costumam buscar. Jesus Cristo, ele não tem aparência de vitória, ele não tem uma história que, em um primeiro momento, parece ser uma história vitoriosa. Ele morre como um criminoso, sem dinheiro, sem casamento, sem posse, sem ter onde cair morto, dizem as línguas, né? Quando a gente usa o ditado, não tem onde cair morto. Jesus não tinha. José de Arimateia é que apresentou para ele, para a família, um túmulo. Ele não tinha onde cair morto. Jesus Cristo não era considerado um exemplo de sucesso, vitória, rei ou segurança. Mas este mesmo Jesus se revelou rei, não somente de Israel, mas de todos nós. E todos os seus súditos seguem os passos de seu rei. Os seus súditos amam a humildade. Os seus súditos amam a segurança da cruz e da ressurreição. Os seus súditos almejam caminhar como ele e, assim como ele, levar a sua cruz. Os seus súditos valorizam não escolhas autônomas, mas escolhas na vontade do Pai. Os seus súditos, que são todos os crentes, não acham que a aparência, a força física, o orgulho pessoal são de modo algum coisas que devem se fiar ou buscar como valores maiores. Os que seguem o Rei Jesus, diferentes do que seguiram o Rei Saul, os que seguem o Rei Jesus buscam ser como ele, buscam ser humildes, buscam conselho, buscam a mensagem da cruz e da ressurreição como a única segurança. É assim que buscam os súditos de Jesus. E termino dizendo: se você busca força, arrogância e autonomia, você não é súdito de Jesus. Você não está no reino de Jesus. Se você busca manter sua arrogância, manter sua autonomia objetiva, se você busca segurança em dinheiro, segurança em força financeira, segurança em qualquer coisa que não seja na cruz e na ressurreição, você está na contramão de Jesus Cristo. E hoje você está ouvindo isso para que você não faça a mesma escolha que estes homens fizeram e rejeitem o Senhor como Rei. Eu vou estar orando agora e o objetivo dessa oração tem que ficar muito claro para você, de que o Senhor, que já é Rei e Senhor sobre todos, governe o seu coração de modo a que você e eu nos submetamos a esse poder. De forma objetiva, sejamos submissos à vontade de Deus, agarrados na segurança da cruz e da ressurreição, lançando fora qualquer dúvida de que Deus seja suficiente para nós. Pare comigo neste momento. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. E o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite para nos mostrar que nosso coração muitas vezes não tem a segurança em Ti. O Senhor nos mostrou aqui o que dá quando homens buscam homens para se segurar. O que dá quando aqueles que buscam aparência e força e orgulho acabam descobrindo que era um fracasso e uma covardia, como Saulo foi. Nós queremos que o Rei Jesus reine sobre nossos corações nessa noite. Eu te peço, Pai, que toda segurança fora de Cristo seja lançada fora, porque falsa segurança é transitória, acaba e é insuficiente, Pai. Talvez existam homens e mulheres aqui esta noite pensando qual seria a segurança, e talvez não estejam vendo nenhum pecado, mas nós te pedimos, como o salmista pediu no Salmo: Senhor, sonda-nos, Senhor, sonda os irmãos aqui, as irmãs, e vê se há algum caminho mau, vê se há alguma segurança errada, vê se há algo com o qual devam, nesse momento, dizer: Senhor, eu não quero mais me fiar nisso, eu não quero mais colocar minha felicidade em isso acontecer, eu não quero mais colocar minha segurança se isso acontecer. Senhor, lança-nos na Tua obra, lança-nos nos Teus braços de amor, e nesta noite não nos deixe, Pai, crer que outra coisa senão Cristo seja suficiente. Pedimos perdão pelo nosso pecado, e muitas vezes é um pecado do orgulho,
É o pecado de não tomar conselhos, é o pecado da obstinação, é o pecado do temor de homens. Alguns de nós temem o que homens possam dizer, o que pessoas possam fazer ou pessoas possam deixar de fazer por elas. Que esse temor, Pai, seja nesta noite arrancado e que tema a Deus. Que não seja necessário um juízo, uma disciplina severa, Pai, onde tudo seja arrancado, mas que o seu amor e a segurança da Tua palavra sejam suficientes para nós. Nós te agradecemos por nos chamar aqui e falar conosco. Creio que foi o Senhor que nos trouxe aqui. Não foi sorte, foi a boa mão de Deus. Por isso, Senhor, que haja arrependimento na Tua casa hoje, que haja arrependimento entre os irmãos, que possam haver lágrimas de tristeza por terem confiado em homens, confiado sua segurança e seu coração em algo além de Ti, Pai. Quem temos no céu além de Ti, Senhor? Obrigado pela Tua santa palavra, aplicada aos nossos corações, no poder do Espírito Santo, pela graça de Jesus, nosso Senhor, o qual oramos e dizemos amém. Deus abençoe a todos.